Pronto, agora já pode. Ok. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje reunidos para a realização da sessão denominada Ações de Desenvolvimento Regional e Local, dentro da área temática do Desenvolvimento Local e Urbano, do 13º Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Eu me chamo Rafael Campana Marinho e vou fazer a moderação dessa sessão. Aproveito a oportunidade para agradecer o convite feito pelos diretores da área temática, os professores e amigo André Ferreira e Edson Trajano Vieira. Saúdo a todos pela presença, e em especial a monitora Ana Luísa, os diretores e organizadores do CASE. Cada um dos congressistas terá entre 10 e 15 minutos para apresentar o seu trabalho, e seguiremos a ordem de apresentação fixada na programação do evento. Ao final de cada apresentação, será aberto um momento para debates e questionamentos, e nós precisamos ficar atentos à questão do tempo para que não prejudique os outros participantes e as demais sessões. Portanto, se as discussões se alongarem muito, precisaremos interromper a fala para cumprir o horário de início estabelecido para cada apresentação. Dito isso, a primeira apresentação que ocorre é a minha. A Ana Luísa vai projetar os slides, correto? Exatamente. Aí, quando quiser que eu passe, só me dá a indicação. Ok. Ele demora um pouquinho, pai. Você poderia, Ana Luísa, colocar em tela cheia, que eu acho que vai ficar melhor para visualizar. Só um minuto, por favor. Isso. Então, dando início à apresentação do primeiro trabalho, ele se intitula Os Caminhos de Santiago de Compostela e seus Residentes, uma análise bibliométrica. Como eu disse, eu me chamo Rafael, eu sou mestre em administração pela Universidade Federal Fluminense e estou fazendo meu doutoramento na Universidade de Trás-os-Montes Alto em Douro, num programa denominado Desenvolvimento, Sociedades e Territórios. Pode passar, por favor. O objetivo da pesquisa, esse é uma pesquisa inicial da minha tese, vai compor um dos capítulos da tese, foi de analisar a ocorrência de estudos na área de turismo e peregrinação, cujo foco central seja dado aos residentes, em especial quando se trata de trabalhos relativos aos caminhos de Santiago de Compostela. Isso porque busca-se compreender até que ponto os residentes, como parte integrante do próprio caminho, estão representados ou marginalizados nos estudos, porque grande parte dos estudos que envolvem as temáticas de turismo e peregrinação, elas focam como principal protagonista o peregrino, ou mais recentemente, o que a gente chama de tour e peregrino. Vai falar das motivações, das transformações daquele que é o visitante numa relação de turismo, da mercantilização, da questão do abandono da fé, mas como que os residentes, eles sofrem essas transformações e trabalham nisso. Então, foi uma questão que eu coloco e vou desenvolver na tese, e esse trabalho foi um trabalho inicial desenvolvido dentro do programa de doutorado, que eu estou compartilhando os resultados aqui hoje.
Os caminhos de Santiago, eles são um atrativo turístico e religioso e identificação para o povo europeu. As primeiras peregrinações, elas datam do século IX, houveram ciclos de alta e baixa, como em qualquer outro elemento turístico, e elas voltam a partir da peregrinação do Papa João Paulo II e do reconhecimento por parte da Unesco do caminho como um elemento de patrimônio mundial, cultural. E no Brasil há um fenômeno interessante através do livro do Paulo Coelho, do Diário de um Mago, que dá um boom na questão de peregrinação, na questão da fé. O contexto, como eu falei, da minha tese doutoral, na tese eu abordo a peregrinação como um catalisador do desenvolvimento local. Eu estudo um dos caminhos de Santiago, existem dezenas, e é um caminho recém-revitalizado, pouco explorado, com um dos maiores acervos patrimoniais jacobeus da Europa, aonde ele passa por paisagens muito rurais, comunidades bem locais, bem rurais, com menos de 1.000 habitantes. Então, o impacto que esses caminhos provocam naqueles residentes, eu estudo as relações entre os residentes, os peregrinos e o próprio caminho. Como que essas relações se dão, se elas estão de forma equilibrada ou não. Então, por conta disso, esse trabalho para saber se na literatura os residentes eles estão marginalizados ou eles estão sendo estudados. Pode passar, por favor? O referencial teórico, ele está ancorado em 3 pontos, que são as abordagens atuais referentes aos caminhos de Santiago, naquilo que envolve as questões de motivação, nas questões históricas, patrimoniais, de preservação, e até mesmo da massificação de algum dos caminhos. Abordagens acerca do desenvolvimento local, com a questão da importância dos atores locais, da formação de uma identidade local e da preservação de patrimônio, e principalmente baseado na teoria das trocas sociais, do Blau. É uma teoria um pouco controversa, porque ele tem um olhar mais de mercado, somente com um foco mais econômico, mas que é aplicado muito nos estudos de turismo. E o objetivo dessa teoria é de que os indivíduos, atores que estão dentro desse processo, eles encontrem um equilíbrio entre aquilo que é dado e aquilo que é recebido. Quanto maior o equilíbrio entre essas relações, melhor tende a ser o desenvolvimento para aquela localidade como um todo. Se a gente pensar numa questão de turismo e praia, a gente pensa que no Espírito Santo, Guarapari, falta água durante o verão. Então, começa a ter tensões entre visitantes e residentes, e isso não é bom para o desenvolvimento. Então, Peter Blau, ele demonstra na sua teoria que quanto mais estável for essas trocas, essas interações, mais equilibrado será e, consequentemente, há uma chance maior de um desenvolvimento mais sustentável. Pode passar, por favor. A metodologia. Esse foi um estudo bibliométrico, inicial, não foi muito aprofundado. Eu utilizei a base de dados Scopus, com o software do VozViewer para fazer as análises. Foram feitas 2 etapas de pesquisa, em separado, analisados em separado, e depois eu fiz um cruzamento das duas, apontando semelhanças e diferenças. O que difere uma etapa da outra é que na primeira etapa, a query de pesquisa, ela está mais abrangente. Fala de os termos turismo religioso, peregrinação, combinados com residentes. E na segunda etapa, ela é mais focada nos caminhos de Santiago. Foi feita uma análise de co-ocorrência, de co-word, tanto nas palavras-chave, como também nos títulos e resumos dos artigos. E a análise foi feita em cima de similitudes e diferenças. Pode passar, por favor? Não sei, era uma dificuldade deixar essas figuras um pouco visuais para vocês, mas
Seguinte, para não ficar, o tempo também era curto e para não ficar muito massivo, eu trouxe dois exemplos, um exemplo de comparação de semelhanças entre as etapas e posteriormente de diferenças. Quando você faz uma análise de coordes, você cria uma teia de termos e nessa comparação dessas duas redes, a da esquerda é a primeira etapa, a da direita é a segunda etapa. Foi feita a concorrência aplicada nas palavras-chave dos artigos. Quanto mais em azul são artigos mais antigos, quanto mais em amarelo são os artigos mais recentes, e percebe-se que há uma evolução dos termos, eles deixam de ser descritivos e passam a ser termos mais analíticos, como, por exemplo, um termo na etapa 1, ele passa a ser o religioso, que era o termo mais proeminente, aí ele é seguido de turismo cultural, turismo religioso, e termina na parte em amarelo como percepção e desenvolvimento sustentável. Então, a partir daí você percebe que há termos mais analíticos do que descritivos. Na etapa 2, a gente tem a evolução de turismo, peregrinação, passando por turismo cultural religioso e chegando à espiritualidade e meditação. Então, você vê a transformação desses termos. E também há um aspecto a se notar, que é uma diminuição da relevância de termos ligados à religião. Isso se dá bastante pela transformação do que é hoje o ato de peregrinar. O ato de peregrinação ele deixou de ser exclusivamente um ato de fé e passou-se, a gente até utiliza o termo turiperegrino, porque você, ao mesmo tempo em que você peregrina, você é um turista, você tem ações como turista, e ganha-se destaque termos próprios de turismo, como percepção, como impacto, como a questão da sustentabilidade. Pode passar, por favor. Na questão da diferença, eu trouxe um outro tipo de análise também, de coordes, mas já aplicada ao título e ao resumo dos trabalhos, dos artigos. É um mapa de densidade. O da esquerda é a primeira etapa e o da direita a segunda etapa, que é mais específico em Santiago. Nota-se uma diferença de robustez nos termos, de densidade dos próprios termos, e você percebe também que os termos na primeira etapa, eles estão mais maduros porque eles estão mais perto um do outro. Isso, dentro de uma análise de coorte, indica que há mais relações entre os termos, há mais trocas, há mais incidências. E na segunda etapa, os termos eles estão mais isolados, mais espaçados, e remetem a termos mais simples, como Caminho de Santiago, a experiência, a rota, a peregrinação e o turismo, enquanto na primeira etapa você já tem impacto, comunidade, desenvolvimento. Então, são termos que estão mais maduros, a gente pode falar que é um processo um pouco mais avançado de pesquisa. Pode passar, por favor. Como conclusão, uma das limitações é que a pesquisa ela é realizada somente com uma base de dados, que é a base Scopus. Foi feito um recorte temporal na metodologia, mas, ao mesmo tempo, a gente pode concluir que existe uma carência de estudos com a temática dos caminhos de Santiago, que colocam os residentes como protagonistas da pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes se estuda os residentes somente com os impactos econômicos que o peregrino deixa ali naquela comunidade, aí você vai falar um pouquinho dos residentes. Mas eles não são o centro da pesquisa. E essa marginalização, essa lacuna, ela pode proporcionar um desequilíbrio nos processos de trocas sociais e, consequentemente, prejudicar o desenvolvimento local. E esse trabalho, ele serve, de certa forma, como uma validação da proposição da minha tese, de uma das proposições,
de que se faz necessário esse equilíbrio, se faz necessário você dar voz aos residentes por serem atores locais e por também sofrerem tanto o ônus quanto o bônus da peregrinação ao longo da sua localidade. Pode passar. Algumas referências na questão do referencial teórico. E, por fim, eu agradeço a participação de todos. E abro já para perguntas, questionamentos. Como sou mediador, já termino a apresentação e já abro. Posso começar, Rafael? Estou aqui ansioso para fazer uma pergunta e fazer um comentário para você. Vou tentar ser breve, para dar espaço para outras pessoas que queiram perguntar também. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, te conheço bem, te orientei aqui. Fico muito feliz que você deu continuidade nos estudos. E duas coisas aqui, na hora que você apresentou, apesar de ser um estudo inicial apenas, revisão teórica, eu queria fazer uma pergunta e uma sugestão, talvez até para um pós-doc, já que você está em fase final. A pergunta, o tempo todo que você falava, eu comecei a imaginar aqui no Brasil, se isso você consegue... O Brasil tem uma questão de religiosidade muito forte. Então, se você for pegar a Aparecida, que é o maior centro padroeiro, meu primo, eu encontrei com ele no final de semana, eu estava caminhando, e ele falou, acabei de voltar da minha caminhada, hoje eu andei 17 quilômetros. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque eu vou fazer a caminhada para a Aparecida. Ou seja, pessoas próximas a mim, e te vê na televisão, que é algo muito comum. Aí ele tem toda uma estrutura, tem um ônibus que leva eles, tem os hotéis, mas parece que ainda é uma coisa amadora, as pessoas parecem que não perceberam. Esse caminho de Santiago, eventualmente você pode ter uma criação de alternativas aqui no Brasil, a Aparecida é um exemplo, mas de outras possibilidades no qual você pode enriquecer muito mais isso, espiritualmente, religiosamente, espiritualmente, economicamente, em termos de turismo. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, essa possibilidade. E segundo... A segunda é uma sugestão, não sei se você conhece o termo slow food, já ouviu falar dele? Slow food, sim. Sim. Me veio à cabeça de juntar essas duas coisas, o slow food e esse tipo de peregrinação, que aí dá um impacto muito, talvez, bastante interessante. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Respondendo, é uma questão, às vezes, até que o professor Edson pode tratar também, a questão do turismo mais slow também. Já existem áreas de pesquisa de turismo, de um turismo mais devagar, daquelas escapadas, daquela quebra da rotina, e uma das motivações que se encontra hoje para os peregrinos de Santiago é exatamente isso, sair da rotina, fazer algo mais introspectivo, mais calmo, mais devagar, mais contemplativo. Na outra questão, você está roubando a minha questão de pós-doc, porque eu já pensei nisso. No pós-doc, eu estou pensando em estudar as diferentes formas de peregrinação que a gente tem aqui no Brasil e na Europa, e você percebe que existe, sim, ainda uma carência, porque no Brasil há muita questão da romaria, das caravanas. As pessoas se colocam dentro de ônibus e vão até a Aparecida. Mas, no mês de outubro, há a peregrinação, alguns peregrinos, há postos de apoio ao longo da Dutra, e existe um caminho que sai aqui de Minas, foi inaugurado há pouco tempo, sai de perto de Belo Horizonte, percorre a Estrada Real e vai rumo à Aparecida. Então, assim, existem já essa preocupação por alguns pontos de peregrinação, e é super interessante, porque nos caminhos de Santiago você tem dezenas de caminhos em dezenas de estágios diferentes. Você tem um caminho francês que é super massificado, com mais de 230 mil peregrinos ao ano, enquanto esse caminho português do interior de Santiago, que é o que eu estudo na tese, ele tem 600 peregrinos por ano. Então, você tem a possibilidade de fazer 20, 30 quilômetros por dia de peregrinação e aproveitar das potencialidades, das vocações que cada uma das localidades tem. Para você ter uma ideia, a região é como se fosse as Minas Gerais, é uma região transmontana. Então, para cada ponto que você tem do caminho, você tem uma cultura diferente, você tem pratos típicos diferentes, você consegue, e é o que a gente tenta apresentar na tese e propor para os atores, fazer a convergência, de aproveitar a oportunidade daquele peregrino
para que ele seja um turista e ele retorne, ou daquele turista ser um peregrino, um próximo peregrino. Então, o que a gente tenta é mostrar as relações que um não é competidor com o outro. Você ali na região tem turismo termal também, é um forte turismo gastronômico, de museus, então você tem N vantagens competitivas que podem ser agrupadas em prol do desenvolvimento daquelas comunidades. Respondido? Muito obrigado, excelente, parabéns novamente. Obrigado. Acho que temos ainda 2 minutos. Alguma outra questão? Eu vou usar os 2 minutos só para falar. Você me lembrou de outra coisa também. Eu tinha um rapaz, um senhor, que fazia a lanternagem do meu carro, e eu levava ele, de vez em quando, eu esperava dar um punhado de amassadinho, e levava lá para fazer uma geral. E uma vez eu fui levar, era em outubro, ela falou, não, esse mês ele não trabalha. Ele e os amigos deles vão a cavalo para a Aparecida. Olha só que coisa interessante, eu lembrei disso agora que você falou disso aí. Em Santiago de Compostela tem gente que faz de bicicleta, de cadeira de rodas, a cavalo, a maior parte a pé, e você tem caminhos de 1.000 quilômetros, e o caminho que eu estudo tem 400 quilômetros. Só que o caminho que eu faço é subindo e descendo morro, então é um pouco mais complicado. Ok. Podemos encerrar e passar para o segundo trabalho, para a gente, às vezes, poder alongar um pouco mais as discussões também, e ter mais oportunidade de debater. O segundo trabalho é sobre... Deixa eu só não me perder. A indústria de produtos para a saúde. É a Caroline, correto? Que vai apresentar. Correto. Então, eu passo a palavra à Caroline. Tem de 10 a 15 minutos. Fique à vontade. Quem vai passar a apresentação é a Ana Luísa, né? Isso, ela passa todas as apresentações. Tá. Então, bom dia a todos. Meu nome é Caroline Miranda, eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ. A minha coautora é a professora Liesen Clever, ela é professora da Universidade Cândido Mendes, em Campos dos Goytacazes. Esse trabalho foi elaborado para uma atividade de disciplina, não é tema da minha tese. O título é A Indústria de Produtos para a Saúde e suas competências científicas e tecnológicas, uma análise de casos múltiplos. Esse título está diferente do que foi submetido ao evento, porque os pareceristas eles sugeriram, né, que o título fosse modificado para deixar mais claro o conteúdo do artigo. Então, a gente resolveu acatar essa sugestão já para essa apresentação. Pode passar. Então, para começar, o artigo ele tem como foco, então, a indústria de produtos para a saúde, que é composta pelo setor de equipamentos e materiais médicos, hospitalares, odontológicos e de diagnóstico, que é bastante intensivo em capital e inovações. Então, para que ele se desenvolva de forma satisfatória, é preciso ter um ambiente institucional e empresarial favorável. Todavia, como destacam outros estudos, os elementos responsáveis por impulsionar esse dinamismo do setor, eles estão ausentes ou incipientes no Brasil, em que, pelo lado da oferta, o país não dispõe de grandes empresas ou de empresas especializadas com grande potencial de inovação, que é equiparável às empresas líderes mundiais, e pelo lado da demanda, o nível geral de renda ele não é suficientemente elevado para absorver, então, as inovações que contribuem para a saúde e o bem-estar da população. Então, por essa indústria fazer uso de tecnologias que são provenientes de diferentes áreas do conhecimento, é necessário, então, que haja bastante interação entre os diversos atores, sobretudo entre empresas e universidades, para, então, alcançar o desenvolvimento dessa indústria e gerar capacidade inovativa no país. Pode passar. Então, o referencial teórico desse artigo, ele tem como base a abordagem de sistema de inovações, em que o conceito de inovação ele passou a ser concebido como um processo sistêmico e interativo de aprendizado não linear, cumulativo, específico da localidade e conformado institucionalmente.
Então, a capacidade inovativa, ela passou a ser vista como resultado das relações entre os atores econômicos, políticos e sociais, e refletindo as condições culturais e institucionais próprias de cada território. Além disso, a gente também destaca o fortalecimento da interação entre universidade e empresa, que é fundamental para promover o avanço tecnológico, e da proximidade geográfica das empresas para gerar, então, competitividade e inovação nas empresas. E esse se baseia no conceito de arranjos produtivos locais ou simplesmente APLs. Então, a escolha por esses conceitos, ela se dá exatamente pelo setor analisado ser baseado em inovações e a gente querer descobrir como se dá essa geração de capacidade inovativa nas empresas. Então, falando brevemente sobre o histórico desse setor no Brasil, ele foi estruturado entre as décadas de 50 e 80, durante a vigência do modelo de substituição de importações, e as medidas protecionistas, elas contribuíram, então, para o seu desenvolvimento, mas já no início da década de 90, com a abertura comercial, houve, então, a desativação quase completa da produção, devido à forte concorrência externa, mas nos anos posteriores, né, sobretudo a partir dos anos 2000, com o crescimento da demanda interna por saúde e a incorporação do complexo industrial da saúde em políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico do governo federal, houve, então, a retomada da expansão desse setor. Pode passar. Quanto, então, ao método de pesquisa, esse artigo, ele utiliza uma abordagem exploratória e descritiva, com estudo de casos múltiplos, que tem como principais fontes de pesquisa uma revisão de literatura sobre o tema, uma consulta a informações relevantes sobre o setor analisado em sites de instituições relacionadas e georreferenciamento da base de dados que foi obtida num estudo anterior nosso sobre competências científicas e tecnológicas do setor. Pode passar. Então, quanto aos resultados, né, obtidos sobre a localização dessas competências científicas e tecnológicas, a gente observa, então, que há uma grande aglomeração dessas competências nas regiões sul e sudeste do Brasil, sobretudo no estado de São Paulo. No centro-oeste, a gente observa a participação do estado de Goiás e do Distrito Federal, e no nordeste, dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Mas a gente observou que nem sempre a competência científica ela coincide com a competência tecnológica, mostrando, então, que, às vezes, há um descasamento entre a localização dessas. Esse foi o caso da região Nordeste, no qual a gente observa que, apesar de haver uma competência científica localizada no Rio Grande do Norte, não há competências tecnológicas nesse estado, mas, por outro lado, enquanto a competência científica identificada na Paraíba é do segmento de transversais, a competência tecnológica nesse estado é do segmento de ortopedia, que é exatamente o mesmo segmento da competência científica que está localizada no Rio Grande do Norte. Então, o que a gente fala é que se a competência científica e tecnológica elas estivessem localizadas no mesmo estado, eles poderiam se reforçar mutuamente e gerar inovações. Esse resultado, um resultado bem similar, né, foi obtido para Goiás, que possui competência científica no segmento de reabilitação e tecnológica no segmento de cardiovascular. Mas, então, apesar de haver essas diferenças, né, locacionais de competências, nos outros estados que a gente identificou, devido a haver uma maior diversidade de segmentos atuando, há, então, uma maior coincidência locacional entre competências científicas e tecnológicas de segmentos, que foi o caso do Rio Grande do Sul, que possui competências científicas nos segmentos de tecnologias transversais e de reabilitação e tecnológicas de reabilitação e ortopedia, estando, então, o segmento de reabilitação entre as competências científicas e tecnológicas do Estado. Esse resultado também foi observado para o Rio de Janeiro, para os segmentos de tecnologias transversais e cardiovascular, havendo tanto competências científicas quanto tecnológicas para esses dois segmentos no mesmo Estado. Então, apesar de a gente não ter ido a fundo investigar como se dá essas interações, né, nessas competências científicas e tecnológicas, o que a gente observa é que elas podem se reforçar mutuamente e gerar inovações. Esse caso foi observado por uma empresa do segmento, por exemplo, que é a Amplivox, que faz parte de um dos APLs, que eu vou comentar em seguida, em que ela conseguiu deixar de ser importadora de produtos e passou a ser inovadora, havendo interação com algumas universidades que estavam localizadas na mesma região. Então, pode passar.
Então, como não foi possível, então, a gente investigar como interagem todas essas competências científicas e tecnológicas que foram identificadas, a gente buscou, então, analisar, com base em 3 APLs que estavam localizados nas regiões de maior concentração dessas competências que foram identificadas, como se dava, então, essa interação entre empresas e demais atores. E se estes representam resultados positivos para ambos. Então, quanto aos resultados da análise desses APLs, a gente observou que os 3 APLs tiveram início, então, entre os anos de 2002 e 2003, um período bastante distinto, um no início da vigência da política de APLs, o outro uma década depois. Em geral, também, a articulação ela foi proposta pelas empresas. A gente observou que em Campo Mourão e Pelotas havia pouco mais de 20 associados ao respectivo APL, enquanto em Ribeirão Preto esse número era cerca de 10 vezes maior. Também havia uma diferença entre os participantes, né, desses APLs. Em alguns, a maioria era associações e universidades. Em outros, a maioria eram de empresas, não. Então, a gente também observou que a interação entre essas empresas e os demais atores foi importante para ampliar o número de empresas que atuavam no setor, mas principalmente para possibilitar a geração de inovações e competitividade. Também a gente observou que, antes mesmo da formação dos APLs, já havia interação entre as empresas e os demais atores que estavam localizados na mesma região. E, com exceção de Campo Mourão, também havia bastante interação entre empresas e universidades localizadas na mesma região. Em Campo Mourão, foi proposta a criação de cursos superiores, demonstrando, então, a importância, né, dessa interação para a geração de inovação desse setor e, principalmente, para o fornecimento de mão de obra qualificada. Pode passar? Então, dessa forma, para concluir, a gente observou, então, a formação de aglomerados de empresas nesse setor, além da proximidade dessas a centros de pesquisa. A gente observou que o estado de São Paulo concentra o maior número de competências, tanto científicas quanto tecnológicas, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e pela região sul. A gente também observou que a interação entre empresas e demais atores, de modo geral, possibilitou a geração de inovações e possibilitou a competitividade dessas empresas. Também verificamos o incentivo ao empreendedorismo, observando, então, o surgimento de novas empresas ao redor das empresas líderes, sobretudo como fornecedoras de serviços para essas empresas. Mas a gente destaca que os APLs eles não devem ter como única intenção, então, a criação de novas empresas, mas sim permitir que as empresas interajam e se tornem competitivas. E a gente também observou que essas empresas contribuíram para gerar empregos de alta qualificação e remuneração nas localidades em que estavam situadas, que normalmente são baseadas mais em setores tradicionais. Dentre as limitações desse estudo, a gente destaca que não foi possível realizar uma pesquisa de campo para investigar como interagem, né, todas essas competências científicas e tecnológicas que foram identificadas. Assim, a gente reforça a necessidade de que novos estudos investiguem essas interações. Pode passar. Dentre as principais referências, a gente traz, então, o nosso artigo, capítulo de livro anterior, que foi publicado em 2018, que traz uma caracterização e o desenvolvimento, né, dessa indústria, desse setor no Brasil, e também algumas dissertações que a gente utilizou para verificar, né, como se dava essas interações nos APLs que a gente analisou. Pode passar? É isso, então, obrigada. Obrigado, Caroline. Eu vou fazer o papel de moderador, vou fazer uma pequena análise, um comentário sobre o trabalho que foi pedido pela organização e, no final, vou fazer uma pergunta, mas algo muito simples. Primeiramente, eu começo dizendo que o trabalho é muito bom, ele tem bastante clareza, ele é escrito com fluidez, tem resultados consistentes e com um referencial teórico muito atual. Destaco também que não existe APL sem interação entre os agentes, e você deixa isso bem claro, a necessidade dessa constante interação, dessas constantes trocas, e que isso que leva o desenvolvimento das regiões.
como método, foi um método bem detalhado, a metodologia está bem detalhada, as etapas dos procedimentos metodológicos. Na questão das análises, é bastante interessante vocês fazerem uma análise localizacional entre as competências científicas, ou seja, onde as universidades se encontram, e tecnológica, onde as empresas do setor se encontram, esses casamentos ou descasamentos localizacionais. Achei interessantíssimo como que os 3 APLs escolhidos, eles surgem, a questão da história deles, de forma completamente diferente um dos outros. E aí eu destaco 2 questões. A primeira é que você faz uma citação que a capacidade inovativa é vista assim como resultado das relações entre os atores econômicos, políticos e sociais, e reflete condições culturais e institucionais próprias de cada território. Eu senti falta, talvez, pelo artigo, ele tratar apenas da relação de empresas e universidades. Durante o mestrado, aí na Universidade Federal Fluminense, a gente teve uma disciplina da hélice tripla, que o professor Marcelo leciona. Acho que faltava, talvez, como sugestão, lógico, incluir o governo, quais ações de governo, porque a sua própria referência traz esses outros atores econômicos além da universidade. Então, se o governo tem algum tipo de política de incentivo para esses APLs, talvez em outros trabalhos vocês explorem isso mais, mas fica como sugestão. E achei interessante também que uma das conclusões é que ainda há uma interação fraca entre as universidades e as empresas. Contudo, tem uma citação de que a produção científica universitária é de alta relevância para a indústria do setor, com forte conteúdo interdisciplinar e enorme peso de transbordamentos. Ou seja, olha o potencial que a gente como Brasil pode estar perdendo nisso aí. Você tem uma produção científica universitária com alta relevância, mas você tem uma interação, uma troca fraca entre universidade e empresa. Muitas vezes ali você cita por descasamento das pesquisas, pela burocracia das universidades, mas eu enxergo isso aí como uma oportunidade que tanto empresas e universidades têm, mas que a gente não está aproveitando. E a questão que eu coloco é que você cita que as empresas americanas são as líderes de setor, no setor da saúde. Mas, num momento, você coloca que o Brasil exporta. O principal país exportador que o Brasil tem nesse setor é os Estados Unidos também. Aí eu gostaria de saber qual tipo de produto, qual tipo de inovação que tem esse produto brasileiro para ser exportado para os Estados Unidos, visto que eles são líderes do setor. Posso responder? À vontade. Então, quanto a esse tríplice, eu posso tentar colocar, inserir alguma coisa, né? Realmente, acho que ficou faltando. Eu também conheço essa teoria, já vi nas disciplinas na UFRJ. Então, acho que realmente pode ser inserida e vai combinar bem com o artigo. Quanto ao papel do governo nos APLs, havia uma política, né? Foi estabelecida uma política em 2003, dos APLs, que elas estruturaram formas de financiamento, interação com o SEBRAE, SENAI, mas houve um pouco, digamos assim, incentivo a fiscalizar e ver como esses incentivos estavam sendo efetuados, se havia realmente um desenvolvimento de inovação, como se dava essa interação. Então, acho que o papel do governo ele foi de estruturar essa política de APLs, fornecer financiamento, mas ficou um pouco de lado na hora de atuar juntamente a esses APLs, no caso. No Rio Grande do Sul, a agência do Rio Grande do Sul de Financiamento, que eu esqueci o nome agora, ela atuava muito mais fortemente do que o governo federal.
Você também falou sobre essa fraca interação entre universidade e empresa. Isso realmente é um problema, né, em todo o setor da saúde, né? Eu estudo muito mais na indústria farmacêutica, e isso também é um grande problema, porque a gente tem muita pesquisa de qualidade na universidade, e isso fica muito na universidade e não chega até as empresas. Há uma dificuldade, né, tanto de conversar quanto de reproduzir essa pesquisa de forma empresarial, né, que gere lucros e tudo mais. Quanto à questão dos Estados Unidos, a gente, se você perceber, a balança comercial, ela é muito desequilibrada, principalmente para os Estados Unidos, porque a gente importa muito produto que tem uma alta qualificação, né, com bastante P&D, inovação, que são produtos com um preço muito mais elevado, mas a gente é exportador de produtos de baixa qualificação para os Estados Unidos. A gente fornece produtos básicos, tipo luvas, seringas, talvez, eu não sei exatamente quais são os produtos, mas normalmente são esses tipos de produtos. São produtos de baixa qualificação. A gente exporta mais inovação mais para a região da América Latina, Argentina, Uruguai. Isso também se dá um pouco na questão da indústria farmacêutica, né, nesse setor da saúde. Então, os Estados Unidos é mais importador de tecnologias avançadas para a gente e exportador de tecnologias de baixa qualificação. Nossa, por isso que dá esse descasamento. Não sei se respondi tudo aqui. Você colocou. Respondeu sim, parabéns. Eu abro para outros questionamentos. Eu não tenho nenhum questionamento, é parabenizar o trabalho da Caroline, eu estou bastante feliz com o nível dos trabalhos que estão sendo apresentados, né? E gostei muito de um termo, né? E o Rafael acabou colocando o questionamento que eu ia colocar, então, uma observação apenas, né? É que da chamada deficiência, né? Você falou da eficiência alocativa do mercado. Na verdade, o que a gente observa muitas vezes é a deficiência alocativa do mercado em países periféricos como o nosso, né? Então, você tem um descasamento que, teoricamente, o mercado, para quem acredita fielmente no mercado, isso não poderia acontecer. E aí é que entra aquilo que você também falou, o Rafael também falou, o papel do governo como facilitador, no sentido de fazer essas interações serem mais eficazes, mais eficientes. Eu acho que o caminho que a gente tem, né, a gente tem alguns dos elementos, mas faltam, por exemplo, né, uma das coisas que eu acho que é um complicador muito grande, que as empresas brasileiras, as multinacionais, normalmente não centralizam o investimento aqui, e a gente tem que procurar saber por quê, né? Já tem algumas respostas, mas tentar quebrar essa barreira do investimento. E a outra barreira também é a baixa capacidade inovativa do empresariado nacional, né? Cada vez a minha percepção está ficando pior, ou seja, os desafios são enormes, né? Então, estudos como o seu ajudam a gente a ir compreendendo, né, o que está acontecendo, as falhas, e dar pequenos passos, por menores que seja, para que, quem sabe, no futuro, a gente tenha uma perspectiva melhor de inovação, que é fundamental para o desenvolvimento econômico. Parabéns, Carolina. Obrigada, e concordo completamente com tudo que você falou, né? É realmente um problema essa questão da baixa capacidade inovativa no país e principalmente essa saída, né, das empresas multinacionais daqui que não investem em P&D no Brasil. Obrigada. Algum outro questionamento ou comentário? Ninguém? Então, acredito que podemos passar para o terceiro trabalho. Vai ser apresentado pelo Daniel, correto? Correto. Tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir? Como vai? Tudo correto. Para mim está ok. Vamos esperar a Ana Luísa. Bom dia, bom dia. Enquanto ela começa a colocar... Eu vou fazer o compartilhamento, só um segundo. Tá ok, obrigado. O mesmo esquema, de 10 a 15 minutos de apresentação, depois abrimos para debate. Maravilha. Bom, vamos lá. Bom, é um prazer
Primeiramente, meu nome é Daniel de Miranda. Pelo que eu saiba, ainda não tem nenhum parentesco com a Caroline, mas vai que a gente descobre alguns parentes por aí, né? Eu sou de Minas Gerais, hoje eu moro em Juiz de Fora. O meu objeto de pesquisa, na verdade, está relacionado à zona cultural da Praça da Estação, né? É uma análise do processo de criação, então é uma ecologia criativa. Eu sou mestrando em Economia Criativa, em Gestão da Economia Criativa na SPM Rio. Pode passar, por favor? E aqui é a Praça da Estação, em Belo Horizonte. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. A Praça da Estação, ela tem, o que a gente está vendo aí, a esplanada da Praça da Estação. Ela fica no centro de Belo Horizonte. Atrás ali a gente tem o Museu de Artes e Ofícios, que foi elaborado a partir da restauração do prédio da estação ferroviária de Belo Horizonte. E a Praça da Estação ela foi criada foi inaugurada, né, em 1904, para ser mais exato. E ela começou como um ponto importantíssimo. Ela tem 3 etapas no nosso processo histórico, que eu vou falar para vocês um pouco lá na frente. Mas aqui eu quis mostrar um pouquinho, só uma foto mesmo, para vocês terem uma visão geral da praça. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Qual que é o meu objeto de pesquisa? O processo de criação da zona cultural da Praça da Estação. A Praça da Estação sofreu um processo de revitalização, de reestruturação, e acabou-se que ali a gente conseguiu construir um território criativo. Então, meu objeto de pesquisa é o processo de criação, né? O meu objetivo, então, é identificar a relação entre os agentes e compreender quais são os fatores e como que eles concorreram para a geração, florescimento, desenvolvimento e o estabelecimento da zona da Praça da Estação como um território criativo. Então, o meu objetivo é basicamente o seguinte: a gente sabe da relevância que hoje em dia as cidades criativas têm em todo o processo de competição entre os países, o desenvolvimento econômico nacional, enfim. E a minha ideia e o meu objetivo é entender como é que surgem esses espaços. Dá para eu criar isso? O poder público cria? Ou são os artistas que criam? Como é que funciona isso? Então, pode passar, por favor. Eu utilizei como referencial teórico principal o Michael Storper e a Elza Vivan. O Michael Storper, ele vai pautar o estudo do desenvolvimento de economia geográfica, e ele vai estabelecer 4 pontos que são relevantes para o processo de constituição e de construção de espaços pujantes ou de cidades que são de maior desenvolvimento. Esses pontos-chave são, no caso, inovação, instituições, políticas e economia. E eu vou entrar depois nesses elementos. Ele vai falar que existem regiões vencedoras e regiões, entre aspas, perdedoras nesse processo. E a Elza Vivan, ela faz um estudo sobre a lógica das cidades criativas, e a abordagem dela está muito mais voltada para entender que os artistas são os principais responsáveis pelo florescimento desses tipos de território. Pode passar, por favor. Então, basicamente, como método, né, a gente tem o objetivo da pesquisa, o objetivo exploratório, a abordagem qualitativa, e foi feito um levantamento bibliográfico e documental. Bibliográfico em relação a livros, revistas especializadas, periódicos, etc., com o foco em entender sobre a economia criativa, a formação de espaços criativos e cidades criativas, e um levantamento, um estudo documental para entender como é que foi o processo histórico de transformação da praça na região da Praça da Estação, nesse território criativo. E, por fim, a gente utiliza como a leitura crítica o nosso método de análise. Pode passar, por favor. Bom, como resultados. Os resultados que a gente teve, a gente consegue entender claramente 3 etapas no processo de transformação da praça. Em primeira instância, ela é formada por um período áureo, né? A gente está falando de 1900, quando a praça foi criada, então ali era considerado como o porto belo-horizontino, era por onde entravam, saíam mercadorias, produtos, então o nível de relevância desse centro histórico era muito grande.
A partir dos anos 50, a gente tem a construção de novas vias, a gente começa a ter a ascensão dos veículos, então ela vai perdendo um pouco dessa relevância e vai se tornando um espaço de decadência. E aí, enfim, outras áreas da cidade acabam tendo criação de distritos industriais, por aí vai, e ela acaba perdendo muito dessa relevância. E numa terceira etapa, a gente tem a restauração do território. Essa restauração é feita por meio de uma parceria público-privada, algumas reformas e restaurações de equipamentos da região, e eu parto de um pressuposto. O que foi responsável por essa construção desse território? Então, a gente pode pensar que o primeiro pressuposto seria o seguinte: a reforma que aconteceu na praça e a restauração de equipamentos culturais e o protagonismo dos artistas são responsáveis pelo florescimento, por toda essa criação desse território criativo. Ou, além desses dois pontos, eu tenho algum outro tipo de elemento que, no caso, foi responsável por esse florescimento e toda essa construção desse território, desse distrito criativo, como a gente poderia dizer também. Então, eu vou entender como os resultados ali um processo de expansão da vitalidade do território, como as etapas. Então, eu tenho a reforma e a restauração de prédios históricos. Depois disso, ou quase que concomitantemente, a gente tem, isso no início dos anos 2000, a gente tem a criação do Museu de Artes e Ofícios. Essa criação do museu foi uma parceria feita com a filha do idealizador da Andrade Gutierrez, né? Eles criaram esse museu, foi cedido o prédio recém-estruturado da prefeitura. E isso aconteceu em 2005, né? Então, a partir dos anos 2000, reformação da praça, dos prédios, alguns prédios foram restaurados um pouco antes, final dos anos 90, mas em 2007 a gente começa com a apropriação da praça mesmo e do entorno da praça pelos movimentos culturais. Então você tem o primeiro movimento, que é o duelo de MCs, no final de 2007, início de 2008. Então os artistas começam a fazer um processo de apropriação da praça, grupos de teatro, enfim. Eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. E em 2010, a gente começa a ter um impedimento, que é um decreto lançado pelo prefeito da época, dizendo que não se pode utilizar a praça. E isso criou nos artistas uma condição que os deixou muito pé da vida. E nesse contexto, eles criaram uma forma de manifestação que eu acho das mais maravilhosas possíveis, que foi transformar a Praça da Estação, nós estamos falando em Belo Horizonte, em Praia da Estação. E aí a Praia da Estação foi, agora todos os banhistas, todos os participantes dos vários movimentos culturais que tinham na praça, vão agora defender a nossa ocupação na praça por meio dessa manifestação, que era num sábado, eram vários sábados de manhã, onde todo mundo se vestia de banhista, levava tambor, violão, né, malabares, leva frescobol também, leva boia, leva tudo isso para poder fazer essa manifestação como forma de resistência. E isso gerou logo em seguida, ou logo em seguida mesmo, a partir de 2010, a gente tem o surgimento do Bloco da Praia, o Bloco do Peixoto e o Tico-Tico Serra Copo. E o movimento, e hoje em dia, o Carnaval de Belo Horizonte, a gente pode dizer, com base nas referências, que veio da Praia da Estação e de todo esse movimento que a gente tinha ali. Então, a gente tem como resultado o Carnaval de Belo Horizonte, a gente tem a tentativa depois, então, em 2013, porque o Estado faz isso, né? Eu não quero vocês aqui, mas quando vocês começam a construir algo muito forte, isso a partir da Elza Vivan, ele começa depois a querer adotar esse território como algo seu. Então, ele vai tentar criar o corredor cultural da Praça da Estação. E aí, a gente tem um movimento que é o corredor cultural já existe. É um processo que está relacionado a modelos como o da própria Praia da Estação, onde os grupos, os artistas, depois eu vou falar um pouquinho, eu cito até um pouquinho da Tríplice Hélice, né, porque a gente tem esse grupo aqui embaixo, que é o Grupo Indisciplinar, que é um grupo de estudo um grupo de pesquisa da UFMG na área de arquitetura e urbanismo, que vai fazer um trabalho de pesquisação ali e vai conseguir enfrentar também a ideia, por exemplo, do corredor cultural, e aí a gente tem o surgimento da Praia da Estação. Pode passar, por favor?
Aí a Praia da Estação, pode passar. Aqui eu coloquei algumas fotos, por exemplo, da Praia da Estação mesmo, do movimento. Ali o Carnaval de Belo Horizonte. Aqui o duelo de MCs, que foi o primeiro e mais relevante, e o próximo. E aqui a gente tem, por exemplo, em 2013, quando foi feito esse enfrentamento junto à criação do Corredor Cultural, um apanhado feito pelo grupo mesmo, até por análise da Bercoó. A lógica de corredor já existe, não tem que ser criado nenhum corredor aqui, e aqui a quantidade de manifestações. Então, a gente tem ali a Praia da Estação, a gente tem reuniões do Fora Lacerda era o prefeito na época, Invasão das Sombrinhas, Parada Gay, Carnaval de Rua, o Grupo de Teatro Espanca, o Centro Cultural, o Baixo Centro Cultural, né, Nelson Bordello, e por aí vai. A gente tem uma série de pode passar, manifestações culturais. E como resultado, o que a gente percebeu? Que ao final, o que foi relevante mesmo nesse processo todo, a gente tem a restauração do território, que foi um ponto importante para todo esse processo. Os artistas que são chamados de artistas off, que são artistas alternativos, né, citados pela Elza Vivan, que foram protagonistas em todo o processo. A gente tem a simbologia também presente no espaço, a Elza Vivan vai dizer para a gente que a gente precisa dessa simbologia para poder construir esses tipos de territórios. E pensando no Michael Stopper, a gente consegue ver a inovação por toda a forma de manifestação da praia, da estação, é uma forma de inovação, a integração do indisciplinar com os movimentos artístico e com a população de uma maneira geral é um processo de inovação. O modelo de instituições que, segundo Stopper, vai estar relacionado à forma como esses atores sociais vão se integrar de uma maneira mais fluida, em rede, e tudo isso a gente percebe, está presente. A questão das políticas, desde o início, quando a gente tem a tentativa de reformar, a reforma do território dos espaços e dos prédios, né? E as PPPs ali, e ao mesmo tempo todo o processo de resistência que a política tem, porque o Michael Stopper ele vai falar que a política, muitas das vezes, o que ela tem que fazer é sair da frente e deixar a coisa florescer, e a gente consegue perceber. A questão econômica é que acaba sendo um ponto muito interessante nesse processo, porque mesmo com toda essa riqueza cultural, deixa eu ver meu tempo aqui, com toda essa riqueza cultural, com toda essa evolução, a gente percebe que é difícil a materialização disso em fatores econômicos, em fatores financeiros, vamos dizer assim, e que, de certa forma, sejam apropriados por aqueles artistas, por aqueles grupos. Então, a gente tem, por exemplo, o Carnaval de Belo Horizonte, que estoura, que expande absurdamente, tem muitos grupos de teatro, enfim, manifestações culturais que surgem ali, mas a praça e o território não conseguem necessariamente se apropriar economicamente desses resultados. Então, esse é um ponto importante, então. E outras percepções que vão ultrapassar esses nossos pressupostos, que seria a relevância do museu em todo esse processo e a participação do grupo indisciplinar também como fatores que são preponderantes para o nosso resultado. Pode passar. Como conclusão, então, a gente entende que, além dessa revitalização da Praça da Estação e do protagonismo dos artistas, a gente tem também a criação do Museu de Artes e Ofícios, né, e toda a simbologia histórica, social, política, cultural, oriunda da Praça da Estação e do prédio da antiga estação ferroviária, que é, no caso, o local onde a gente tem o museu hoje. Pode passar. Como conclusão, então, a gente percebe também algumas limitações da pesquisa. A primeira limitação dela está relacionada à singularidade da praça, e a gente poder trazer isso para outras áreas, existe uma certa limitação, né? Talvez seria interessante, como eu estou fazendo na minha dissertação agora, que é entrevistar os atores envolvidos em todo esse processo de transformação da praça. E, por fim, ali, é uma pesquisa que a gente entende que contribui bastante para a área do desenvolvimento local e urbano, porque aborda essa questão urbana sob a perspectiva da economia criativa em geral e também em particular sobre esses aspectos de inovação do Stopper. Pode passar, por favor.
Como as referências, então, a gente tem o Hawkins, o Michael Storper e a Elsa Vivan, para o contexto da economia criativa. Próximo, por favor. E a gente tem as principais referências ali, a Bercoó, que vai falar sobre o processo, uma cartografia em todo o processo de transformação da praça, a Ribeiro, que vai falar dessas 3 tipos de praças que funcionam ao mesmo tempo, e o Hoffman, que vai falar sobre o museu e a revitalização urbana. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Esse é o meu contato, contato@danieldmiranda.com.br, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, contribuição. Para a gente é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Parabéns, Daniel, pela apresentação. Vou novamente fazer o meu papel de moderador, fazer uma pequena análise e colocar uma questão. Se bem que a sua apresentação, assim, tirou meus pegas de pergunta. Mas, de um modo geral, eu gostei bastante do trabalho. Ele faz um resgate histórico e social muito bom da Praça da Estação, em diversos marcadores históricos, e você percebe de evolução ao longo do tempo, né? Muito bem fundamentado teoricamente, com uma temática super atual das cidades criativas, das economias criativas, e da importância delas nesse nosso processo novo, atual, quase que de pós-capitalismo. Aí eu faço uma ponte com o artigo anterior, eu coloquei aqui na análise. Ele já apresenta a hélice tripla, como você colocou aí na sua apresentação, e que, para entender os espaços criativos, a sociedade ela precisa reconhecer que ela é dinâmica, e as inter-relações entre esses diversos atores, eles são constantes. Então, se faz necessário ter essa visão também de que a praça ela não vai ser um local estático, por mais que ele seja um local físico. E um ponto que eu coloco aqui é assim, o conceito de praça ultrapassa a questão do local físico. Ele começa a fazer parte da identidade de Belo Horizonte. Há uma apropriação por parte dos locais, dos moradores, ela ganha simbolismo. Da mesma forma que talvez a gente vá falar do Mineirão, da Lagoa da Pampulha, você tem todo um movimento, uma apropriação, e aí eu faço uma ponte lá com o meu trabalho de Santiago de Compostela, aquele sentimento de pertença. O local, quem mora em Belo Horizonte tem aquele sentimento de pertença daquela praça, aquela parte faz parte da vida dele. Então ele passa a se preocupar, passa a querer conservar, passa a olhar com outros olhos a questão de preservação de patrimônio e de desenvolvimento de atividades naquela praça, e chega ao ponto de ter um movimento de luta pela preservação, digamos, desse, entre aspas, direito que já foi adquirido ao longo do tempo, quando o Estado tenta se apropriar disso. Eu achei isso super interessante. Um ponto que eu coloquei como observação e sugestão, você já, no próprio artigo, coloca, que é a questão das entrevistas. Eu estou sendo orientado por antropólogos, então, assim, toda hora eu sou estado a querer ouvir a voz daqueles que são os protagonistas. Então, assim, por mais que seja um artigo, uma pesquisa bibliográfica, você colocou esse ponto como limitação, parabéns por reconhecer, mas quem sabe avançando dentro da sua dissertação seja um ponto de observação, porque é uma revitalização recente, né? Então, provavelmente você vai conseguir debater com pessoas, e a partir daí, quando você começa a conversar com as pessoas que participaram dos processos, o céu é o limite, porque elas vão te apresentar dados e fatos e vão contar a história. Eu estou trabalhando bastante com histórias de vida, com a metodologia, com a técnica de histórias de vida na minha tese. Isso te abre, assim, um leque de opções depois na hora de fazer as análises e de fortalecer as análises que você vai fazer na sua dissertação. Deixa eu pegar aqui. Na questão de análise, a questão do simbolismo muito forte,
do protagonismo dos artistas off, da reforma da Praça da Estação e do Museu de Artes e Ofício, a questão do protagonismo local, primeiramente dentro dos artistas e posteriormente se estendendo para a população nesse quesito da Praia da Estação. Eu achei isso assim, fantástico, porque é a apropriação, a gente fala em Boiser do capital intangível, do capital social, é a apropriação daquilo dali como um elemento de vantagem competitiva posterior para o desenvolvimento daquela localidade. Um ponto que eu iria colocar de pergunta, mas no final você já quase que responde também, é a visão do Stopper no referencial. Ele lista os 4 elementos, né, que seria a inovação, as instituições, as políticas e a economia, e que falta na Praça da Estação esse quarto elemento, que é a economia, que ele define como resultante o desenvolvimento econômico. Eu não conheço a teoria dele, eu gostaria de saber se ele se resume ao aspecto econômico mesmo, porque muitas das vezes a gente encara o desenvolvimento de uma maneira mais ampla, quando a gente fala em desenvolvimento local. E só de você ter essa revitalização, essa apropriação, essa transformação nessas trocas sociais, você está tendo desenvolvimento. E nesse ponto, para o Stopper, ele somente considera a questão econômica, e a questão que eu ia colocar é como medir isso, como fazer com que essa zona cultural também gere esse quarto elemento. Maravilha, vamos lá. É uma questão até muito complexa na teoria do Stopper, porque eu estou, de alguma maneira, adaptando ele a cidades criativas e adaptando mais ainda a um território criativo, a um espaço criativo, a um distrito criativo. O Stopper ele vai falar mais de regiões, e ele entende, a questão da mensuração disso é um debate na área da economia criativa que é muito difícil da gente conseguir chegar em resultados mais quantitativos, embora seja um desejo de todos. E aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade ainda maior. O Stopper ele vai trabalhar a questão econômica inicialmente como o ponto-chave que vai conseguir gerar todo esse processo. Então, a teoria dele ele coloca como se fosse um bolo de casamento, onde eu tenho 4 andares. Aqui embaixo, o primeiro elemento é o elemento da economia. Ele é o elemento que vai dar o start, é onde ele faz na pesquisa dele, na verdade, nos 2 livros dele, né? Ele vai entender que é aquela questão econômica que, de alguma maneira, economicamente, eu trago pessoas, eu trago empresas para aquela região. Então, a abordagem dele está muito ligada à atração de pessoas, né? Quem segue, os empregos seguem as pessoas seguem os empregos. Ele vai advogar, ele vai argumentar, dizendo que as pessoas seguem os empregos. Ele cita alguns casos nos Estados Unidos. Então, essa questão econômica é a questão inicial e que geralmente dá o start a partir dele. A inovação e aí ele usa num outro livro dele, ele vai falar sobre o Vale do Silício, e ele vai falando que o Vale do Silício hoje está na versão 8.0, né? Enquanto que ele vai mostrar o crescimento do Vale do Silício em contrapartida com uma certa estagnação de Hollywood. E ele vai falar que essa inovação constante, que vem em segunda instância, é o que vai manter todo esse processo de crescimento daquele território. E a rapidez, em seguida, das instituições informais, vamos dizer assim, que conseguem criar um tecido ali rápido, ágil, como a Praia da Estação, que consegue fazer uma adaptação rápida e peitar o corredor cultural, fazer uma adaptação rápida e criar um movimento com menos de um mês para ir todo mundo vestido de banhista para a praça. E a última questão, que é a questão política, que, como ele fala, de uma certa maneira tem que sair da frente e trabalhar, talvez, aí buscando outros atores com a infraestrutura bruta nesse processo. A questão que eu vou argumentar no artigo eu não percebo essa mudança econômica a partir do que a gente viu. E lá na frente, eu consigo perceber que a não apropriação dessa questão econômica talvez pode ser
Aí eu já estou até adiantando um pouco mais a percepção que a gente tem. A Praça da Estação, ela tem diminuído, não pela pandemia, mas a partir de 2000, quando o Brasil entrou numa crise mais profunda, a Praça da Estação ela começou a estagnar de alguma maneira e até reduzir um pouco. E isso eu acho que é um ponto que eu gostaria de até estudar e tenho buscado, mas talvez para um doutorado, né? Consegui te responder, Rafael? Conseguiu, sim, conseguiu. É porque coloca como resultante o desenvolvimento econômico, quando, na verdade, ele é resultante, mas ele está na base. Ele é um pilar base, mas ele é... No artigo ele está descrito como resultante, como seria a 3, entendeu? Eu deveria, então, incluir um pouco mais essa questão como start, mas a econômica é o que está em todo o processo. Sim. Segundo ele. O André vai querer falar, com certeza. Com certeza. Parabéns, Daniel, parabéns a todos até agora. Estou adorando. Eu queria que tivesse bem mais tempo, porque eu fiz várias anotações da Caroline, do Rafael, Daniel, mas tem que ser rápido. Então, Daniel, a história é muito rica. Você olha para uma praça, né? Você tem umas 10 dissertações aí, umas 5 teses de doutorado, e quando eu fui olhando aqui, eu fui listando, cara, é muita coisa. Então, eu vou dar algumas dicas para você, né, porque quando eu fui despertando muitas coisas, né. Primeiro, eu vou falar do Rafael, na questão, né, do pós-capitalismo. Eu tenho uma notícia triste, Rafael. O capitalismo, para mim, eu acho que não tem alternativa, tem que melhorar ele. Mas o pós-capitalismo não existe, que tudo que dá certo e economicamente, né, vira sucesso, ele vai lá e se apropria e coloca as regras dele. E aí eu pego o gancho para falar exatamente o que eu já ia falar. E quando você falou do pós-capitalismo, que é uma coisa a gente viver algo um pouco mais comunitário, uma sociedade mais justa, diferenças vão existir sempre, mas que pelo menos não tenha essas disparidades, fome, né, essa falta de comunidade que existe hoje. Mas aí eu tive... Né, eu adoro viajar, e sempre que eu vou viajar, essa questão urbana, para mim, chama muita atenção. Eu tive em Nova York um pouquinho antes da pandemia. Nova York é muito rico nesse sentido, porque tem uma coisa que parece que você não aborda, aí também é mais uma dica para o seu doutorado, eventualmente para o seu pós-doc, essa questão urbana, né, de revitalização. Eu até coloquei aqui olha, você tem a questão urbana, você tem a degradação de uma área. Então, por exemplo, Nova York, você tem vários exemplos. Você tem ali a região do Dumbo, você tem a região de Williamsburg, você tem a região daquela passarela que eu fui lá, que agora fugiu o nome dela, que era a região industrial. O que acontece? Você dá degradação, aquela área fica uma área violenta, uma área que ninguém quer morar lá, e aí os artistas vão para lá, que é uma outra, né? É uma outra história. Os artistas vão para lá, porque o aluguel é barato. Aqui no Rio, se pegar Lapa, talvez seja isso. Aí os artistas indo para lá, começa a dar uma outra vida, começa a movimentar a economia, aquilo que você fala, o emprego chama pessoas, né? Começa a ter pessoas, começa a ter um restaurante, começa a ter uma... E aí as pessoas começam a ver que o pessoal dali é descolado, começam, né, a movimentar, o bairro vai ficando sofisticado, e aí depois você tem, infelizmente, o último passo, que é o pós-capitalismo, né, que é a gentrificação. O pessoal, todo mundo é expulso e ficam os ricos lá. Se você pegar essa região, foi um exemplo clássico, que era a linha férrea, a gente me lembra aí, essa linha férrea que passava ali em Nova York, que agora virou ponto turístico. Fugiu o nome dela agora. Tem até foto dela aqui. Porque tem os murais do Cobra. Esse mesmo. Bom, hoje, eu estava vendo uma reportagem exatamente sobre gentrificação. Né? Gentrificação é o seguinte, vai ficando sofisticada a área, para quem não sabe, os ricos vão para lá e expulsam as pessoas que fizeram aquela área ficar interessante. Então, acaba saindo os artistas. Então, isso já está acontecendo. Lane. Bom, eu tenho que lembrar até o final. Mas as pessoas são expulsas, e, eventualmente, essa questão urbana pode também interferir. Eu acho que talvez a Praça da Estação não tenha interferido, porque, como tem a decadência, tem degradação. Os artistas vão para lá. Parece até que é um movimento natural. Em Nova York, isso aconteceu em vários lugares. No Rio, aconteceu. Como que você vê este movimento no seu estudo? Você acha que tem alguma relação, essa questão urbana? Pode impactar? Pode ter gentrificação? O que você acha? Tem, com certeza. Um ponto que eu acho interessante nesse estudo é o seguinte,
Esse caso de Nova York é até bem citado pela Elza Vivan no livro dela, só que no caso da Praça da Estação, a gente tem, antes da chegada dos artistas, a gente tem a reforma dos prédios, a gente tem a reforma da praça, a restauração dos prédios, a reforma da praça, e a gente tem a criação do museu, depois os artistas vêm. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o corredor cultural. Antes do corredor cultural, inclusive, o próprio decreto já é um processo de gentrificação, porque o decreto ele vai dizer o seguinte, a praça lá, ela não tem muita questão da gentrificação pensando em pessoas que moram, porque não é uma região com muita possibilidade de moradia, né? Mas existe a gentrificação, porque a maior parte do pessoal que lá vivia era pessoal em situação de rua. Esse é um primeiro ponto. Então, eles querem tirar essas pessoas que eles chamam de indesejáveis. Esse é um ponto. O outro ponto dentro desse processo é o decreto no final de 2009. Esse decreto, ele diz que para você utilizar a praça, você tem que fechar a praça. O decreto impediu que eles utilizassem. Você tem que fechar a praça e colocar um valor caução para a elaboração do seu evento. Então, para participar, primeiro você tem que entrar com a prefeitura falando que você vai participar e tem que colocar lá de 8 mil a 10 mil, a 20 mil reais em caução e fechar a entrada da praça. Então, isso, de qualquer forma, virou e falou o seguinte, olha, só quem pode fazer é alguma empresa privada criando algum evento de maior porte. E a praça foi criada, e isso a gente tem nos próprios documentos dela, a praça não, depois da reforma, né, a esplanada da praça, ela foi criada basicamente para utilização de projetos de maior porte dentro da cidade de Belo Horizonte, pela localização e por aí vai. Então tem essa gentrificação, ela que vem com toda a força em 2013 no corredor cultural, na tentativa do corredor cultural, e é onde o indisciplinar, os artistas e a sociedade civil vão entrar peitando ou tentando impedir esse processo do corredor. Obrigado e parabéns novamente. Obrigado. Obrigado, Daniel. Vamos passar para o quarto trabalho, que vai ser apresentado pelo Emanuel. Isso sou eu. Emanuel, de 10 a 15 minutos, fique à vontade. A Ana Luísa vai fazer a projeção da apresentação. Certo, obrigado. Me ouvem bem? Sim. Certo. Fica à vontade, Emanuel. Certo. Bem, bom dia, né? Mais uma vez. Eu me chamo Emanuel Costa, sou graduando do curso de Ciências Contábeis aqui da UFPB, né? Do Campus 4, e participo do projeto de pesquisa, né? Que se trata sobre análise constitucionais dos municípios, Tenho como minha orientadora Edla Carina, inclusive ela foi uma das autoras do resumo. E o nosso tema é a inclusão da tecnologia na educação ambiental, né? O impacto nele na educação infantil. Pode passar, por favor. Bem, cada vez mais, né, no contexto atual, o ser humano vem degradando cada vez mais, né, o meio ambiente, né? A gente vê, assim, nas notícias no dia a dia, queimada, desmatamento, e isso daqui está se tornando uma discussão não só a nível nacional, como a nível internacional, né? Dos bens ambientais, né? E conforme a própria Constituição fala no artigo 225, né, os bens ambientais é um bem de uso comum do povo, né, da população, né. Então, devido a essas grandes discussões acerca da proteção ambiental, dada a essencialidade do assunto do equilíbrio ambiental para a qualidade de vida humana, a lei número 9.795 de 99 prevê que a população deve ter acesso à educação ambiental em todos os níveis de ensino, né. A referida lei também prevê que mecanismos tecnológicos auxiliam o processo de ensino-aprendizado e devem estar presentes na educação ambiental, né? Então, no caso, a importância desse estudo está em que a rede pública infantil, que é de responsabilidade, né, política administrativa do município, do local, no caso,
ainda é muito falha na utilização de ferramentas tecnológicas, né, de ensino que alavanquem o aprendizado dos alunos em assuntos de matéria ambiental, né. Então, nesse contexto, observa-se a necessidade de saber qual a importância da tecnologia para formar uma maior consciência crítica dos alunos da educação infantil do ponto de vista da educação ambiental, né. Então, com o objetivo de analisar o impacto da tecnologia, que a tecnologia causa no ensino da educação ambiental, no âmbito da educação ambiental, da educação infantil, o presente estudo visa observar, por meio de uma pesquisa qualitativa, a importância das ferramentas tecnológicas para a melhoria da qualidade da educação infantil. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Pronto. O impacto da tecnologia Acho que passou volta. Isso, pronto. Aí. A importância da educação ambiental na infância, né? A lei número 9.795, de 27 de abril de 1999, instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, né? Essa lei, ela foi criada especificamente para abordar a questão da educação ambiental, como ela deve ser inserida, diz toda a base da educação ambiental no contexto de ensino, né? Ela, inclusive, reconhece a importância da inclusão da educação ambiental na infância e determina que deve estar inserido na educação infantil, né? Ela diz que a educação ambiental deve estar intrínseca em todo o processo de ensino, né? Desde na infância, graduação, todo o processo de ensino, né? E, assim, a própria lei reconhece que a educação ambiental deve ser um processo de transformação do indivíduo, né? Os indivíduos, eles devem ter a educação ambiental como forma de desenvolver competências, qualidades, habilidades, tudo isso de forma que propicie ele a se tornar sujeitos críticos sobre assuntos de relação à educação ambiental, né? Segundo Diamantino e Castor, a educação ambiental, quando incluída na educação infantil, é melhor assimilada pelos indivíduos, né? Pois na infância engloba a fase de desenvolvimento, da qual se inicia a construção de sujeitos reflexivos e críticos. Rosberg destacam que a educação ambiental deve estar intrínseca em todo o processo de aprendizado de forma transversal e interdisciplinar, para que os indivíduos sejam capazes de desenvolver criticamente e intelectualmente, né? Então, segundo a análise de ambos atores, a gente observa, né, que quando a educação ambiental é introduzida na infância, ela é melhor desenvolvida pelo sujeito, né? Pois tende a transformar os cidadãos mais sensíveis à sustentabilidade ambiental, portanto, capazes de perceber a importância do tema, né? Pode passar, por favor. O impacto da tecnologia na educação ambiental, né? A Política Nacional da Educação Ambiental, ela entende a importância da tecnologia para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem da educação ambiental, né? Inclusive, ela prevê no artigo 8, na própria legislação, que se tenha a difusão da tecnologia e informações sobre matéria ambiental, né? Assim, muitas vezes os professores usam como base de ensino, muitas vezes apenas os livros que muitas vezes assim dão uma noção muito baseada de forma geral no assunto da educação ambiental, e às vezes não torna tão agradável, principalmente a geração atual, que eles são muito mais ligados em fatores tecnológicos. Crianças de hoje já nascem ligadas em smartphones, né, celulares, vídeos, filmes, tudo isso, né? E muitas vezes alguns professores, eles usam mecanismos mais antigos, né? Não que o uso do livro não possa ser usado atualmente, mas sim que a tecnologia possa ser como forma complementar a essa base que os livros trazem, né? Recursos tecnológicos como os filmes, documentários, vídeos, charges, construções de brinquedos com materiais reciclados, né? Excursões ao campo, né? Você pegar o aluno, a criança, no caso, que está em processo de desenvolvimento, e levar ele ao campo e mostrar ele como é importante a natureza e, às vezes, o impacto que o ser humano está causando nela. Essas visitas, né? Simulações de computadores, fotos, teatros, né? Que elaborem, que mostrem, evidenciem, né? A forma como a educação ambiental, como o tema do meio ambiente é importante. Todos esses mecanismos tecnológicos deixam a aula mais interessante, né? E abrem as possibilidades para o aprendizado, né?
tornando mais enriquecedor, ativo e atrativo o ensino, né? Auxiliando na construção de uma percepção crítica dos alunos de matéria, dos alunos sobre a educação ambiental, né? Para Paulo Linhares, a contribuição da tecnologia de apoio para técnicas de educação ambiental por meio de aplicativos de educação, numa perspectiva construtivista, tem consequências tanto para a prática docente quanto para o discente, né? Porque ele aproxima o discente e o docente no único âmbito, né? No contexto sobre discussões relacionadas ao meio ambiente, inclusive em tempo real. Né? Pode passar, por favor. Bem, a metodologia do presente estudo, né? Esse é um artigo resumo, no caso, um resumo expandido, trabalho ainda em construção. Então, nós abordamos o trabalho de forma geral, como base. Não pegamos ele e estendemos a uma área específica, no caso, a localidade. Mas trabalhamos ele de forma geral. Então, a presente pesquisa adotou uma abordagem do tipo qualitativa, pois o impacto da educação infantil foi analisado de forma subjetiva, que, segundo as afirmações de Flick, significa que a subjetividade do pesquisador e do objeto será a base da interpretação da pesquisa. E os dados apresentados no resumo são de natureza secundária, né? Conforme evidencia Flick, evidenciam as informações que não foram coletadas diretamente pelo estudo desenvolvido, mas interpretadas conforme as publicações pré-existentes em artigos, revistas eletrônicas, sites e legislações. Né? Se analisou todos os artigos, as revistas eletrônicas, os sites, as legislações, e se conseguiu o conteúdo para o artigo. Pode passar, por favor. Bem, os resultados obtidos, né, por meio da análise da literatura, se observou por meio do material pesquisado que a implementação dos recursos tecnológicos pode impactar diretamente na qualidade de ensino da educação ambiental, auxiliando o discente a transmitir o conhecimento de sala de aula, né? Ele auxilia mais a tecnologia surge mais como uma forma complementar de ajudar o discente, né? Ele transmitiu um assunto que muitas vezes não está evidenciado com tanta clareza em livros, né? Ele traz a proximidade mais para o aluno em sala de aula. Esses recursos tendem a tornar o estudo mais ativo, né, interessante, de forma que os recursos tornam o processo de aprendizagem mais eficiente, né? O aluno, muitas vezes, ele vendo um livro, acha tanto quanto chato e metódico, repetitivo. Então, quando você insere, às vezes, um filme, um documentário, uma excursão ao campo, qualquer forma nova de que faça a criança ter contato com o meio ambiente, né? Aguça o senso crítico deles e torna uma realidade mais visualizada. Né? A própria Lei 9.795 de 99 respalda a importância da tecnologia no modelo de educação ambiental, né? Ressaltando que a estrutura escolar deve utilizar-se dos mais diversos mecanismos tecnológicos para tornar o ensino da educação ambiental mais eficiente e didático. Pode passar, por favor. Bem, a conclusão que nós chegamos com o seguinte trabalho em construção, né, o estudo, é que a tecnologia traz progressivamente recursos didáticos importantes, né? Ele facilita o professor na parte didática, capazes de impactar de modo positivo o ensino da educação e beneficiar tanto o docente na transmissão de conhecimento para o aluno, quanto o discente, ampliando os métodos de apresentação de conhecimento na área ambiental, auxiliando na transformação das crianças em adultos com senso crítico sobre assuntos relacionados ao meio ambiente. Dada a relevância do tema, o próximo passo dessa pesquisa é fazer uma análise mais aprofundada e direta, observando empiricamente como esses recursos tecnológicos impactam diretamente no ensino da educação infantil, da educação ambiental. Bem, no caso, se observou no estudo, né, porque muitas vezes no dia a dia, nós vemos a tecnologia muitas vezes como uma parte que atrapalha, muitas vezes porque as crianças estão sempre conectadas à internet, aí muitas vezes não prestam atenção na sala de aula, então muitas vezes nós vemos a tecnologia como uma parte que atrapalha na questão do estudo e do ensino, por parte assim. Mas ela também pode ser usada para o bem, no caso, nesse sentido de facilitar a didática entre o aluno e o professor. Pode passar, por favor. Aí as referências utilizadas no artigo e o e-mail para contato. Pode passar. Isso.
Obrigado, Manuel. Estou aberto a perguntas. Eu vou fazer algumas considerações. Peço desculpa, assim, pelo nervosismo, né? Não, ao contrário de muitos, assim, eu não tenho tanta experiência na questão da apresentação desses congressos. Esse é o meu segundo, para falar a verdade, então peço desculpa pelo nervosismo. É sempre uma aprendizagem, todo mundo passa nervosismo, é assim mesmo. Mas vamos lá. É um trabalho em construção e de grande potencial de pesquisa. A educação ambiental, ela é um tema que está completamente atual, conjuntamente com tecnologia e o uso da tecnologia para nos proporcionar benefícios, como também o desenvolvimento. E eu volto a falar novamente, não só o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento pessoal, humano, social, e nesse caso do trabalho, na questão, voltado para a questão da educação e principalmente para a educação ambiental. O artigo, ele toca num ponto muito importante que a gente fala que é a formação de berço, né? É chegar lá na educação infantil, e a gente sabe como que é difícil transpor para a educação infantil, na nossa realidade no Brasil, esse aparato tecnológico. Já é difícil você ter, muitas vezes, nas universidades. A gente vê o sucateamento das universidades públicas, quanto mais chegar na educação infantil, mas que seria um elemento transformador social muito importante, porque faria com que as crianças, desde cedo, tivessem um olhar diferenciado para a questão ambiental, e com isso a gente potencializaria o desenvolvimento de capitais intangíveis, de coesão territorial, de preservação ambiental, entre outros. Há também, já ficou claro, e a Covid-19 veio mostrar ainda mais isso para a gente, que há uma necessidade da atualização das metodologias de ensino por parte dos docentes. O André pode falar com bagagem sobre isso aí, sobre essa transformação. E uma coisa que eu coloco como sugestão para o trabalho por mais que seja um trabalho em construção, seria talvez interessante indicar se seria feito um estudo de caso em algum município ou em alguma escola que já adote essas tecnologias na questão da educação ambiental, na educação infantil, compará-las com outras escolas ou com outros municípios, seria mais enriquecedor para o artigo. Entendi. Como um trabalho em construção, né? Então, quando for levar adiante, aí pretende mais focar numa área específica, né? Num município específico, sim. E comparar, né? Mas se você já tem isso, se você já tem isso em mente, talvez mencioná-lo. Existe uma escola no município tal que já adota isso de uma forma diferente, e a gente pretende pesquisá-la. Entendi. Já daria para o leitor ele querer buscar mais sobre o assunto, se interessar mais sobre o artigo. Entendi. Contribuições, André? Sim, parabéns, Emanuel. 2 temas emergentes, como o Rafael já falou tudo, aí eu vou apenas arrematar pequenas complementações. Tecnologia e meio ambiente são coisas que a gente pode dizer que é o futuro, é o presente. A segunda questão que ele também já falou, eu estou ficando um pouco cético, né? Eu não estou acreditando muito que o homem mude, então, para mudar de investir nas crianças. Eu acho que depois da pandemia nós vamos voltar do mesmo jeito, ou talvez pior do que nós éramos antes, infelizmente, né? Então, eu falei, e aí, vai perder a esperança? Não, eu nunca perco a esperança. Então, a esperança está na educação infantil. Então, você começa a trabalhar 2 temas emergentes, que não são mais emergentes, já estão na prática, e trabalho com a criança, né? Eu acho que esse é o caminho. E aí, também, pegando um gancho do Rafael, mas aí sendo mais direto, eu trabalharia em quase experimentos. O que seria isso? Você pegar, aí você tem que identificar uma escola que já pratica isso, é mais ou menos um grupo de controle, que a gente escuta demais falar, fazer um grupo de controle. Uma escola que pratica isso tudo que você está se falando na literatura, que você está abordando, e uma escola que não pratica. E aí, eventualmente, você vai ter um período de 6 meses, não sei, um período de maturação, e depois desenvolve algum instrumento para avaliar
né, como foi a aprendizagem, como foi a percepção, como foi a recepção. Eu acho que fica um trabalho muito, muito rico, mas tem que ser nesse sentido. Isso não é pegar um e dizer aquilo como foi, não. Pega um que aplica certinho e outro que não aplica. Fazer uma comparação entre os dois, né? Entre os dois, é um quase experimento, né? É o chamado grupo de controle, né? Aí, no final, você vai de repente, aplicar o mesmo teste para os dois, depois você vai fazer uma avaliação de percepção de como eles perceberam, vários tipos de avaliação que você pode aplicar e que você vai dizer, olha, não faz diferença nenhuma, ou faz essa diferença, ou faz aquilo, ou aquilo. Eu acho que é bem, bem promissor. Tá? Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado pelas sugestões. Alguma consideração a mais para o quarto trabalho? Para encerrar a sessão, eu fiz apenas uma ponte entre os 4 trabalhos, assim, é que os 4 trabalhos abordam, de certa maneira, uma criação de valor não só econômico, mas também social para as localidades. Aí a gente destaca o protagonismo nas comunidades locais, das vantagens competitivas, na questão da atração das empresas, na disseminação da arte, na geração de identidade social e de educação ambiental. Todos esses elementos são fatores que favorecem uma coesão territorial e social e que alavancam as oportunidades endógenas de desenvolvimento local, ou seja, a própria população tomando para si as ações, as suas vantagens e fazendo acontecer. Como o André colocou, a gente tem que ter fé, tem que acreditar que vai dar certo. E são exemplos em trabalhos em áreas diferentes, distintas, mas que convergem para essa questão da gente olhar para nós mesmos, para os nossos valores, para as nossas identidades e fazer ações, não só ficar no planejamento, esperando do ente público, mas chegar e colocar para fazer a proposição. Se ninguém mais tiver nenhuma consideração, e tendo sido apresentado e discutido os trabalhos dessa sessão número 61, eu renovo os meus agradecimentos à coordenação do CASE e dou por encerrada a sessão. Obrigado. Rafael. Sim. Só um lembrete, reforçar que eu enviei no chat o link do formulário, e a resposta a esse formulário, ela é obrigatória na emissão de certificado, só para todo mundo responder. Os apresentadores, né? Todo mundo que participa também. Ah, tá. Eu tentei responder, não consegui, mas depois isso, todos que estão inscritos no evento. É porque tem a pergunta do título é obrigatória, teria que ter sido... Exatamente. Eu não tenho um título apresentando, eu não consigo fechar, então pede para ajustar. Entendeu? Não sei se o Pizza está aí. Pode colocar só que nessa sessão não tem apresentação de trabalhos. Ah, ok, então tá bom. Obrigado. Tá bom? Mas eu achei muito rica a troca. Gostei. É a minha primeira, o Emanuel estava falando de nervosismo, é a minha primeira moderação de congresso também, então é uma constante busca de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, e a gente está aí para isso. Obrigado a todo mundo. Eu quero falar, tá? Eu tenho 1 minuto só para falar. Primeiro, agradecer demais ao Rafael pela brilhante mediação. Agradecer olha, é só olhar para a minha fisionomia, vocês veem que eu estou extremamente feliz com essa primeira sessão de desenvolvimento local urbano. A qualidade foi excelente, está acima da expectativa, fiquei muito feliz. E já vou fazer um convite, já vocês todos, o e-mail de vocês já está marcado. No próximo caso, vou convidá-los para serem avaliadores também pelo conhecimento que vocês têm. Então, vão contribuir para a evolução do conhecimento científico, né? Não se preocupe, que no máximo 2 artigos, a gente não vai sobrecarregar demais, tá bom? Mas muito obrigado mesmo, o vídeo estava muito bom, né? E eu, com certeza, aprendi muito nessa sessão. Um abraço a todos, tá? Tenham todos um bom congresso. Ana Luísa, terminamos. Se você quiser finalizar a gravação. Correto, vou interromper a gravação agora.